Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui novamente nesta casa de oração, onde a gente pode ter a oportunidade de se reabastecer. E a gente sai daqui bem melhor do que quando chegou. Sempre foi assim e hoje não será diferente, com a anuência do nosso Mestre Jesus. Vamos então iniciar agradecendo a Ele por esta oportunidade, porque sabemos que nada nesse planeta acontece sem o seu consentimento, sem a sua supervisão. E vamos também estender os agradecimentos aos nossos irmãos trabalhadores da casa, porque sabemos que desde cedo eles aqui estão trabalhando, organizando, higienizando e, mais do que isso, energizando esse ambiente. O que a gente pode observar quando se aproxima do recinto, mesmo antes de adentrar no quadrilátero, a gente já sente. Todos nós sentimos aquela sensação gostosa, de alívio, de leveza, propícia para as condições de reflexões dos trabalhos da noite. E isso nós devemos aos trabalhadores da casa, que propiciaram isso, tanto os encarnados como os desencarnados, né? Muito bem. Por volta da década de 40 do século XIX, mais precisamente por 1848, ficou famoso um evento que aconteceu nos Estados Unidos, numa cidadezinha pequena, em Hydersville, que foram os fenômenos das mesas vibrantes, as mesas saltantes, as mesas que se movimentavam. Isso já vinha acontecendo em diversas partes do mundo, mas essa, numa residência das irmãs Fox, uma das que ficaram mais evidentes, e os historiadores registraram isso. E ao observar esse fenômeno das mesas saltitantes, as mesas se movimentando, algumas pessoas tiveram a possibilidade de interagir, de começar um sistema de comunicação com isso, verificando que cada um observou de um jeito, uns de uma maneira mais instigadora, duvidando, outras mais científicas, mais comerciais, mas enfim, esses que conseguiram um sistema de comunicação, as batidas, conseguiam se comunicar, letra A, letra B, uma batida, duas batidas, mais ou menos assim, que passaram a ser os médiuns. Esse termo médium surgiu aí, porque começaram a ter esta aproximação e não ficaram tão céticos, foram aprofundando nisso. Mas ela não vingou muito nos Estados Unidos, como em outros países que já eram comentados. E aí, isso foi exatamente em 1848. Em 1853, por aí, 1854, ela chegou na Europa. E mais precisamente na França, em Lyon, onde encontrou um cientista muito renomado, já detentor de várias patentes, detentor de várias obras escritas, ele era poliglota, era um professor de faculdade, tradutor, e uma pessoa muito conceituada no meio científico, o professor Rivail. Esse professor muito cético resolveu fazer um estudo com base em dados científicos, que era o hábito dele. É conhecido como professor Rivail, que na verdade o nome completo era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse professor Rivail foi adentrando nos estudos. E ele mesmo dizia, sempre calcado nas verdades que podem ser contestadas para que possam ser certificadas de que são verdadeiras. Ou seja, sem crença, sem dogmas, sem a paixão nenhuma. E ele foi cientificamente estudando isso. E ele, nessas reuniões que existiam, onde tinham essas mesas, esses fenômenos, né, que não era conhecido como centros espíritas, nada, não existia, né? Mas ele ia lá e ele pedia para esses médiuns fazer as perguntas para os espíritos, para que ele pudesse avançar nos seus estudos, ir analisar, ir verificar a veracidade de estudo. E com isso, ele melhorando a sua espiritualidade, a sua fé, ele mesmo passou a se comunicar direto com a espiritualidade maior. E daí, ele recebeu a instrução para que ele não continuasse utilizando esse nome, que ele tinha um trabalho muito importante, a obra que ele ia realizar, mas que ele passasse a usar um outro nome, que ele já usou em outras encarnações, que seria o Allan Kardec. E a partir daí,
Uns 3 anos depois, precisamente em 1857, nos surge a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Bom, essa história, esse breve relato, a maioria dos espíritas sabe, se não todos. Mas eu quis colocá-la hoje para que a gente iniciasse esta reflexão da noite com base neste fato importantíssimo da espiritualidade para conosco, aqui encarnados, que é a possibilidade de nós recebermos, nós que eu digo, pessoas comuns como eu, que não tínhamos até então a oportunidade de recebermos informações do mundo espiritual para nós. Os fenômenos espirituais sempre existiram. É que nessa época, em função de um plano maior da espiritualidade, ele foi acelerado em diversas partes do mundo. Tanto que, às vezes, se for ler o histórico do Espiritismo, fala de fenômenos na Alemanha, na Suécia, mas isso não vem ao caso. O estudo verdadeiro e sério, que culminou com a doutrina espírita, foi através de Kardec. Então, isso vai nos servir para as reflexões de hoje como um apoio, no sentido de que, a partir daí, nós passamos a ter as possibilidades e passamos a conhecer as informações verdadeiras por escrito, porque até então, só os espíritos de uma luz tremenda, os médiuns com uma mediunidade bem desenvolvida, e como até hoje existem, mas são poucos, que têm a possibilidade de receber as informações diretamente de lá. Porque eles sim, eles já se comunicam direto com a espiritualidade. Então, a partir daí, nós passamos a ter uma oportunidade verdadeira de quê? De melhorarmos a nossa espiritualidade, sem milagre nenhum, através dos estudos, através dos conhecimentos de como é que funciona o mundo espiritual, sem dogmas, sem crenças, sem fanatismo, cientificamente comprovado. Informações precisas, concisas. Tanto que essa primeira obra, nas suas 1018 questões, elas foram extremamente estudadas, elaboradas e compiladas de uma maneira que nós podemos abrir o Livro dos Espíritos sem muita preocupação, sem ter que se preocupar com o enredo e buscar lá uma informação que nós pretendemos sobre a nossa vida comum e obtermos a resposta pura, cristalina. E como dizia Kardec, podemos e devemos contestar e checar e verificar se aquilo é condizente, é coerente com a realidade. Que sempre foi, o Espiritismo, ele é baseado num tripé, um pilar que o sustenta, que inicia com a ciência, a filosofia e a religião, que também é importante, mas para a doutrina espírita, o mais importante são as verdadeiras informações, sem muita propaganda e sem muita alarde sobre ela. Muito bem. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre espiritualidade, principalmente a nossa, do ponto de vista da nossa melhora espiritual, como é que a gente faz para poder melhorar a nossa espiritualidade. Então, vamos iniciar assim, por exemplo, espiritualidade, todo mundo sabe o que é, mas qual seria a definição de espiritualidade? Se nós formos abrir o dicionário, por exemplo, do Aurélio, vai estar dizendo que espiritualidade é a doutrina acerca dos estudos metódicos na vida espiritual. Estudos metódicos na vida espiritual. Essa é a definição do Aurélio. Quando abrir o dicionário, Aurélio. Se nós formos ver outras explicações, tem uma outra muito interessante, também mais baseada na ciência, nada de religião, que nos diz o seguinte: espiritualidade é a propensão humana a estar buscando explicações para a sua existência com base em conceitos não tangíveis. Ou seja, com base em algo mais profundo, extrapolando somente a parte prática, somente a parte científica, somente a parte palpável. Esta seria a explicação. Mas aí, onde que a gente consegue adentrar e a gente consegue aprofundar nisso? Como é que eu melhoro a minha espiritualidade? Porque nós precisamos também estar sempre ciente de que, ao contrário do que às vezes a gente acaba sendo levado a concluir,
que cada um tem um espírito, que os espíritos são diferentes um do outro. Eu tenho um espírito, o outro tem um espírito, cada um tem um espírito diferente, ninguém tem um espírito igual ao outro. Dizem até alguns que tem gente que tem espírito de porco, né? Tem nada, né? Quem tem espírito de porco é porco, gente não tem, é só espírito. Mas é o contrário, nós não temos espírito nenhum. Na verdade, quem tem alguma coisa são os espíritos, porque os espíritos sim é que têm esses corpos, estas carcaças provisórias, por um período em que vai ser utilizada para que o espírito possa realizar as suas tarefas aqui. Não tem outro sentido, então nós não temos nada. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a questão 361 fala sobre isso. Porque quando a gente vai verificar esse questionamento da espiritualidade que a gente parte de que eu tenho, não tenho nada, são os espíritos que têm. Né? Na questão 361, Kardec pergunta se os espíritos podem saber de toda a nossa, todo o nosso pensamento. Ele diz que sim, até aqueles que pretendem esconder de si mesmo. Então, a gente tem que estar sempre tomando cuidado, porque desde os pensamentos nós já estamos gerando ações e que nós estamos sempre sendo vigiados. Né? Bom, me perdoe fazer uma correção, eu troquei o número, essa daí é a questão 457, a 361 eu falo já já. Isso aí, me perdoe, mas é 457, é exatamente isso. A 361, ela pergunta quais são as origens das qualidades morais boas ou más do espírito. E ele responde que depende do espírito nele encarnado. Quanto mais o espírito no homem for evoluído, mais propenso ao bem será este ser. Ou seja, as duas questões, a 361 ou a 457, nos mostram que os espíritos estão sempre influenciando a nossa vida. Isto é a espiritualidade nossa. No momento em que nós estamos objetivando alguma coisa, pensando, trabalhando em alguma coisa, nós estamos sendo assistidos e vigiados, no sentido de sermos orientados, amparados pela espiritualidade maior. Então, quando a gente pensa num progresso espiritual, nós temos que pensar nesse crescimento. E os espíritos estão aí para nos auxiliar. Todas essas questões que a gente for verificar no Livro dos Espíritos, pode ir no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, na Gênese, qualquer um deles, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a gente vai verificar que todos eles, e essas obras já foram isso, que essas informações são trazidas com o objetivo de nos auxiliar a nos enriquecermos espiritualmente. Mas, qual é a questão? Normalmente nós, envolvidos na correria do dia a dia, neste crescimento extraordinário que o nosso planeta passa constantemente, e que já vinha de há muitos tempos, acelerou muito no século XIX, no século XX, o século XIX já começou, no século XX, isso acelerou demais. Mas acelerou demais o progresso do ponto de vista material. Veja a evolução que existem hoje em todas as áreas. A maioria das comunidades que nós temos hoje, nós não tínhamos há 30 anos atrás. Se formos comparar um carro de agora com um carro de 30 anos atrás, se formos comparar os remédios que temos hoje, as informações que nós temos de vários meios para que possa nos ajudar no nosso crescimento cultural, no nosso crescimento religioso, no nosso crescimento intelectual e por aí afora. Mas do ponto de vista do crescimento espiritual, a humanidade como um todo está devendo. Tanto que nós sabemos que estamos atrasados, inclusive o planeta Terra está muito atrasado no plano divino das nossas mudanças, que nós estamos já atrasados para sairmos do período de prova e expiação e passarmos para o novo período, que é a chamada, nós estamos na transição planetária, terminando esse ciclo. Estamos, inclusive, numa moratória, que já era para ter superado esta fase. O planeta Terra já era para estar numa outra sintonia, que é um planeta de regeneração, que é o próximo passo. Não é o último, mas é o próximo passo. E nós ainda continuamos com uma série de coisas de prova e expiação. Por quê? Porque nós, todos, a humanidade, este planeta Terra,
está atrasado com relação a isso, porque se apegou muito na evolução, principalmente tecnológica e outras que são fundamentais para nós, mas nós perdemos esse equilíbrio. Vejam que os povos bem antigos eram ao contrário, eles não tinham um crescimento tanto científico como de descobertas, de facilidade, de comodidades, mas eles eram bem mais evoluídos espiritualmente do que eram materialmente. As riquezas para eles eram mais voltadas a crenças em deuses até, mas crença no mundo superior, no retorno para uma vida espiritual. E as partes materiais que hoje nós valorizamos muito, eles não valorizavam. E nós ainda estamos hoje, em pleno século XXI, ainda estamos, a humanidade, de um modo geral, ainda está muito preso a coisas pequeninas, coisas que não vão nos levar a nada. E Jesus já dizia 2000 anos atrás, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Então, esta felicidade que nós procuramos, que nós pleiteamos, trabalhamos por ela, que é saudável, precisamos tê-la, mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos desequilibrados do ponto de vista desta harmonia entre o crescimento espiritual e o crescimento material. Este crescimento espiritual que nós estamos falando, ele é feito de que maneira? De diversas, mas principalmente praticando o auto-amor e o holo-amor. O auto-amor, como o nome diz, é amar a mim mesmo. A pessoa mais importante que existe para ser bem tratada, para ser amada, em primeiro lugar é eu. E o holo-amor, que é o amor exterior, o amor às outras pessoas, o amor universal. Mas esse amor tem que ser um amor verdadeiro, tanto o auto-amor como o holo-amor. Amor como de Madre Teresa de Calcutá, como de um Chico Xavier e por aí afora. A gente verifica, inclusive, as tabulações que existem das pesquisas mundiais sobre as pessoas mais ricas do mundo. E todo ano sai lá, em diversas revistas, lá, as pessoas mais ricas do mundo, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, tem lá os 10 maiores, trocam, sobem, outros descem e tal, nessa escala. Mas a gente não vê os 10 mais ricos espiritualmente. A gente não vê lá nessa lista um Divaldo, um Chico, a Madre Teresa de Calcutá, um Papa Francisco, de uma outra doutrina, mas que são pessoas com a espiritualidade muito grande. Mas veja bem, isso daí é uma coisa importante, que ela extrapola o lado religioso. A própria ciência, tão desenvolvida, tão capaz desse progresso extraordinário em diversas áreas, nas suas pesquisas constantes, em busca desse conhecimento, em busca da descoberta do ser humano, ela vem fazendo diversas pesquisas. Quer ver uma que explica bem, exemplifica bem do ponto de vista científico, isso que nós estamos falando hoje, da evolução espiritual do homem, é o seguinte: todo mundo se lembra do QI. QI, que mais ou menos na década de 20 do século passado, nós tivemos aí a descoberta, a conclusão da ciência de que o homem tinha um poder intelectual, racional, que eles passaram a chamar de QI, quociente intelectual, onde se estabeleceu uma tabulação que pode se medir dentro de um parâmetro científico e verificar, com aquelas perguntas padrão, qual é o nível intelectual de cada ser humano. E isso passou a ter validade para uma série de coisas, para valorizar ou para desvalorizar uma pessoa em função deste QI. Mas no decorrer das pesquisas, que a ciência nunca para, ela verificou que esse mesmo ser pensante, racional, que fazia cálculos, frio, que tomava decisões, ele também tinha emoções. E na sequência, no aprofundamento desses estudos, descobriu-se que este ser também era emotivo, chorava, ria, tinha alegria, tinha tristeza, expectativas, independente da parte intelectual, que é mais voltada à parte material, ao ganho material. A pessoa também tinha uma valorização. Foi onde se criou o QE, o quociente emocional. A partir daí, houve uma fusão dos dois e houve uma melhora muito grande. Foi a partir daí que as grandes empresas passaram a se preocupar em trazer benefícios para os trabalhadores. Não só porque elas fossem boazinhas ou conscientes. Elas viram nisso uma oportunidade de melhorar a produtividade. E unir as duas coisas. Foi onde começou a aparecer berçário
para as mães, começou a aparecer espaços para amamentação, porque verificaram que a mãe ficava preocupada com o filho em casa, tudo, e trazendo, estando próximo dela, ela ia lá, aqueles 10 minutos que ela perdia, ela voltava a trabalhar, toda cheia de entusiasmo, ela produzia mais. Passou-se a ter nas grandes empresas quadras esportivas, salas de jogos, para que esses trabalhadores tivessem um pouco de lazer. E aí, a ciência seguindo, isso foi mais ou menos na década de 60, 70 que surgiu o QE. E a ciência continuou aprofundando, porque ela estava muito ainda, não é preocupada, mas estava ainda muito indecisa com um estudo que vinham fazendo do cérebro humano, de uma glândula que todos nós temos aqui, nessa região chamada lobos temporais, uma glândulazinha do tamanho de um grão de ervilha, chamada epífise, mais conhecida como pineal, e que a ciência não dava conta. Sabia por quê, mais ou menos como as amígdalas fazem, na dúvida tiram a amígdala, mas não sabem exatamente por que serve, não definiram ainda, estão estudando. E essa glândula era isso. E eles verificaram o seguinte, dentro dos estudos, que tinha glândulas, né, de seres já desencarnados, que eles iam fazer o estudo, tinha glândulas que eram possuidoras de cristais, pedrinhas de cristais. Outras glândulas não tinham nada, outras tinham pouco, outras eram maiores, outras eram menores. Eles começaram a verificar como foi a vida dessas pessoas. E aí eles descobriram uma coisa importante. Estas glândulas, possuidoras de mais cristais, pertenciam a seres mais espiritualizados. Aquelas que não tinham tantos cristais ou nenhum, eram pertencentes a seres mais brutalizados, menos intelectualizados, pessoas mais rústicas. E que interessante. Então, a partir daí, criou-se o QS, que é o QS, quociente espiritual. O quociente espiritual, assim como o QE e o QI, propicia hoje para as empresas, para os profissionais, principalmente da área psíquica, a fazer uma avaliação como é que está a situação espiritual daquela pessoa. E, novamente, as empresas passaram a se aproveitar disso. Hoje, grandes empresas já incluem esses testes de QS na sua avaliação. As empresas hoje estão trabalhando com métodos ligados e valorizando os pontos positivos dos QS daqueles candidatos para altos postos, principalmente. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que as pessoas mais espiritualizadas resolvem as questões de uma maneira bem diferente. As empresas que são dirigidas por pessoas com um QS maior, pessoas que não são só intelectualizadas, mas que também são espiritualizadas, que estas pessoas, essas empresas, têm menos rotatividade de funcionário. Essas empresas são mais bem avaliadas pelos clientes, pelos fornecedores, pelos órgãos reguladores. Um exemplo prático, por exemplo, de grandes empresas multinacionais, hoje, empresas de ponta, empresas famosíssimas, que a maioria delas cresceram, explorando o homem, explorando o meio ambiente, deteriorando as águas, deteriorando a nossa fauna, a flora, e hoje elas estão defendendo, conseguem ISO 16000, ISO 18000, ISO 24000, que são ecologicamente corretas. Empresas que trazem nos seus produtos um certificado de que o produto é biodegradável e tal. Isso tudo em função de que elas observaram, as empresas não são bobas, elas observaram também dentro dos estudos de que precisavam atender porque os clientes também estavam mais espiritualizados. Isso trouxe uma série de benefícios, como, por exemplo, para os tratamentos da saúde, de um modo geral. Hoje, existem, inclusive nas faculdades no mundo todo, no Brasil também, onde já existe, na grade escolar, essa cadeira para estudar espiritualidade. Já faz parte da grade escolar esta matéria espiritualidade. Existem diversas obras. Tem uma, por exemplo, eu vou citar agora, que podem
quem tiver interesse do ponto de vista empresarial, é interessantíssima. Não tem cunho religioso nenhum. Foi feita por duas pessoas, o administrador, o Vitório Arruda. O outro eu não me lembro o nome. E esse livrinho chama Espiritualidade nas Empresas. Interessantíssimos. Inclusive ele traz ali as características básicas das pessoas espiritualizadas. Onde, através das pesquisas, ele verificou que as pessoas mais espiritualizadas, elas ao resolverem os seus problemas, elas utilizam muito a fé que tem em Deus, a fé que tem em si mesmo. Então, a partir desses estudos, a gente encontra em diversas literaturas, por inúmeros autores, que nos garantem, com base científica, com base nessas pesquisas, a ciência nos garante que a melhora da nossa espiritualidade faz com que a gente conheça melhor o nosso próprio eu e toda a sua relação com o mundo. Segue ainda a ciência nos dizendo que isso faz com que a gente crie uma conexão com aquilo que nós chamamos de divino, com aquele nosso eu interior. Esta conexão nos dá mais segurança, melhora o nosso comportamento biopsicossocial, fazendo com que a gente passe a ter mais confiança no presente e no futuro. Ou seja, um exemplo, as pessoas mais espiritualizadas, numa situação de crise como essa, não estão lamentando, não estão chorando. Elas estão vendendo lenço para quem chora. São pessoas mais conscientes das coisas. O biopsicossocial, que eles nos dizem, como a própria palavra nos diz, o bio, do biológico. A melhora da espiritualidade faz com que a gente melhore o nosso equilíbrio do organismo, que a gente passe a ter menos sintomas de doenças, que hoje é muito comum, as chamadas doenças psicossomáticas. Uma das mais famosas, mais queridinhas por uma boa parcela da população, é a depressão. Não é que dizer que isso acabe. Se alguém está tomando uma medicação, ou conhece alguém que está tomando uma medicação, não pode parar de jeito nenhum. Até porque o próprio avanço da ciência nos garante também que esses remédios são prescritos porque a comunidade médica, científica, sabe o que estão fazendo. E é o remédio ideal para o tratamento do nosso corpo. O que eu estou querendo dizer é que isto influencia do ponto de vista espiritual. E isso faz com que a gente evite desequilíbrios que normalmente o nosso organismo passa a ter a partir desses desequilíbrios espirituais, para não dizer mentais, porque o mental também já é uma consequência disso. Ou seja, do ponto de vista do desequilíbrio espiritual, ele não tem a doença específica, mas ele provoca no nosso organismo uma série de distúrbios que acabam provocando dores físicas em função desse desequilíbrio espiritual. Então, quando a gente está bem harmonizado, bem equilibrado espiritualmente, a gente tem a possibilidade de evitar que isso aconteça. E vai mais além, existem vários estudos, várias pesquisas que provam que as pessoas mais espiritualizadas também conseguem se recuperar de cirurgias, de tratamentos que existem dentro da medicina tradicional, onde existem estudos hoje que colocam os grupos separados, tratam aquele grupo que faz oração, aquele grupo que crê, que tem fé verdadeira, que participa desta comunidade amorosa existente no mundo, as ações mais amorosas, e daquele grupo não, mais cético, que só busca explicações em coisas científicas e verdadeiramente palpáveis. Aquelas pessoas, nada de misticismo, mas ao contrário dessas pessoas que creem na existência de uma vida superior, creem na condição da melhora que eu posso ter como um ser espiritual aqui durante essa passagem. E estes grupos têm uma cura muito mais rápida, dificilmente tem recaída e retorno, e o outro grupo, mais cético, mais levado a crer só em coisas físicas e materiais comprovadas, mais tipo São Tomé, esses aí demoram mais, às vezes não se curam totalmente. E a diferença é tremenda. Existem várias linhas de estudo com relação a isso. Mas isso tudo eu estou colocando para que a gente possa nos lembrar de que nós temos a possibilidade, nós temos as ferramentas. Deus nos propiciou
todas as ferramentas necessárias para que a gente possa estar sempre progredindo, sempre se melhorando. Mas a gente acaba se esquecendo disso e priorizando mais o lado exterior. Então, novamente, se nós voltarmos lá para o Livro do Espírito, sem trocar o nome de questão, a gente vai verificar na questão 919, onde Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se existe uma maneira prática e eficaz de se evoluir nessa vida. Evolução espiritual, é claro. E a resposta dos Espíritos? Sim, conheça-te a ti mesmo. Esse conhecer a ti mesmo, esse conhecer a mim mesmo, é o mais difícil. Na maior parte das vezes nós sabemos que precisamos fazer isso. Nós sabemos que precisamos estar bem primeiro comigo mesmo. A riqueza espiritual, como a riqueza material, ela é composta de pequenas somatórias. Nós não podemos ficar imaginando que amanhã ou depois, um belo dia, de repente, eu me torne um ser espiritual melhor, mais enriquecido, mais próximo de Deus. Não é assim por acaso. Eu preciso estar sempre praticando pequenos atos. A somatória desses pequenos atos vai fazer com que eu possa estar me melhorando. Não quer ver um complemento sobre isso? Nessa mesma questão, que é muito importante para a reflexão de hoje, é o que nos diz, porque os espíritos, sabedores da nossa dificuldade em interpretar profundamente, com realidade, as questões, eles sempre têm um complemento. Nessa questão, a espiritualidade nos coloca nada mais, nada menos do que Santo Agostinho para nos fazer um complemento. E Santo Agostinho diz lá, no complemento da questão 919, dá mais de uma página, quase duas, mas resumidamente, ele nos diz assim: faça como eu, quando aí na terra vivi. Todas as noites passava limpo a minha consciência, para verificar se eu tinha feito algumas coisas boas, para poder continuar fazendo, e se também tinha feito algumas coisas não tão boas, para que eu deixasse de fazer. Este exame de consciência é espetacular para nos ajudar a melhorarmos a nossa espiritualidade. Chico Xavier dizia, dentre muitas coisas, que uma ferramenta espetacular para o nosso crescimento espiritual é a prática da caridade. Ao praticarmos a caridade, que a gente pensa que é para o outro, a gente está se melhorando. Então, estas melhoras, embora pequenas, com uma certa constância, assim como um exercício físico, não adianta ir lá uma semana, fazer 200 exercícios, andar 30 quilômetros, depois ficar 2 meses sem. É a constância. Se você consegue caminhar 200 metros por dia, todos os dias, esse é o exercício correto. O dia que conseguir 300, 500, 800, 1000 metros, não interessa. Mas é a constância, é a mesma coisa. Nós podemos nos enriquecer espiritualmente com a oração, mas a oração verdadeira. Aquela conexão verdadeira. Não adianta eu achar que o fato de eu vir aqui numa casa dessa toda semana, o fato de eu estar de bem com esta comunidade, isso é bom. Mas eu estou fazendo alguma coisa? Eu preciso ter ciência de que a espiritualidade não é reza, não é dogma, não é passe. Espiritualidade não é estar no mundo. Tudo isso são filtros, são ferramentas que nos auxiliam a nos melhorarmos. Mas a verdadeira espiritualidade é ser do mundo. É estar sempre sendo do meio. É estar sempre procurando aprender para ensinar. Procurando amar para poder dar amor. Como que eu posso dar amor se eu não sei me amar? Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que está a minha avaliação do meu amor comigo? Tem dias que eu não devo utilizar o amor que eu estou tendo comigo para com os outros. Como é que eu acordei hoje cedo? Como é que eu me tratei durante o dia? Consequentemente, estas pessoas mais espiritualizadas, que cuidam de si, automaticamente elas vão estar fazendo com que todas as outras pessoas se sintam bem. Ou seja, ao me amar, eu vou transmitir amor.
Ao estar feliz comigo, eu vou transmitir felicidade. E não é assim que acontece com a gente? Quando a gente não está bem, a gente acaba transferindo isso para os outros. Num simples olhar, num simples abraço. Então, são as coisas pequenas que normalmente a gente não dá valor, é que vai nos auxiliar em todas as riquezas. Quer ver um exemplo para checar? Nessa situação que está passando o país agora, claro, aqui nós somos todos espíritas, nós não. Mas uma boa parte, quando se pergunta na rua, no dia a dia, não, tem aí uns mene aí na internet que tem umas bombas saindo, explodindo o Congresso, voando gente para todo lado, um avião caindo em cima, uma nave espacial, e pergunta, não, tinha que incendiar aquilo, e tinha que cair um avião em cima, e tinha... Não, como é que está a minha situação espiritual? Essa hora eu tenho que verificar essa questão da riqueza espiritual. Porque eu garanto para vocês, quando fizermos se vocês fizerem, ou já fizeram essa análise, vão verificar que o mais pobre de um espírita, o mais pobre de um cristão, o mais pobre de uma pessoa comum, dentro do ponto de vista da riqueza espiritual, é mais rico que todas aquelas pessoas de sucesso que estão lá. Porque elas têm sucesso, são ricas, bem-sucedidas no mundo material. Se nós olharmos, nós precisávamos agora pegar um pouquinho da nossa riqueza espiritual, isso é como uma poupança. Eu tenho que estar sempre me preocupando em verificar como é que está a minha conta, do ponto de vista espiritual. Eu preciso ter sempre uma reserva, uma poupancinha, porque de repente eu preciso usar. Assim como a outra, monetária, e se eu precisar ajudar alguém agora, eu tenho uma reservinha, às vezes eu preciso ajudar a mim, eu preciso ajudar algum ente querido. Do ponto de vista espiritual, eu tenho a possibilidade até de ajudar a um ente querido que já se foi daqui. Do ponto de vista material não tem, mas do ponto de vista espiritual eu tenho. Então se eu tenho uma reservinha espiritual, por menor que seja, eu preciso utilizar. Essa é uma boa oportunidade. Uma moedinha dessa nossa riqueza espiritual, doada para esses nossos irmãos que estão nessas trevas tremendas. Uma moedinha, que é uma oração simples, rapidinha. E com isso nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar vibrando positivamente o nosso país. Podemos fazer isso na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país e, consequentemente, nós vamos acabar fazendo isso em todo o planeta. Mas se ao contrário nós começarmos a irradiar cada um pouquinho de energias negativas, fica essa escuridão que de vez em quando acontece no planeta. Passamos um período terrível aí, recentemente, tudo nebuloso, tudo nuvem preta. Está começando a amenizar. Então, todas essas coisas, a gente não dá valor às pequenas coisas. Todo mundo se espanta com a quantidade de lixo que tem nos rios, nas ruas. Ninguém joga, mas vai juntando um montinho de garrafinha, um montinho de papelzinho de bala, um montinho de ponta de cigarro. Olha as toneladas de lixo que são retiradas. E às vezes até pessoas com boa fé. Eu vi agora no Diário da Região, quem leu, viu, terça-feira, informando da quantidade de lixo que pessoas de muita fé, religiosos, deixaram na beira da BR-153 ao se deslocarem de Rio Preto até Senhor Bom Jesus dos Castores, com uma fé tremenda em Deus, mas estavam sendo incoerentes com a natureza, com o próximo. Encheram essa BR-153, isso aconteceu agora, no domingo, que é a festa dos castores. Nada contra a fé de cada um, mas isso falta conscientização. São as pessoas que ainda precisam esse crescimento, essa consciência da espiritualidade. Então, como nós vimos, a espiritualidade não é uma coisa só pelo lado religioso. Não é uma coisa só do mundo espiritual. É uma via de duas mãos. Mas esses benefícios que nós vamos obter, porque nós estamos aqui em crescimento, viemos aqui para cumprir essa etapa, todos nós, sem exceção, que aqui estamos, é para o enriquecimento, para a melhora espiritual. Nós não viemos aqui para sermos bem-sucedidos do ponto de vista material. Nós, que somos conscientes, e precisamos também nos lembrar, principalmente nós, já dentro de um caminho, de uma estrada cristã, que muito será cobrado a quem muito for dado. Então, da maneira que nós vamos nos enriquecendo, espiritualmente, estamos falando, nós precisamos também ir distribuindo essa riqueza. Porque nós não podemos ser egoístas de queremos só essa riqueza para nós. Nós fazemos parte de um todo. E para a espiritualidade é contado as coisas, por menores que sejam, desde que elas realmente foram executadas com
o pensamento bem altruísta, com a fé em Deus e com a fé de ajuda universal. Porque se eu fizer tudo isso também só para ajudar a mim, eu também vou ficar em débito. Então, meus irmãos, para que a gente possa, assim, ir daqui um pouco mais consciente disso que nós colocamos hoje, a título de informações, para que cada um possa, no decorrer da sua reflexão, se melhorar, aproveitar um pouco do que foi colocado. Eu quero lembrar que sempre a gente tem que estar com o pensamento voltado nas leis divinas, que foram propagadas, mas, mais do que propagadas, foram vivenciadas por Jesus Cristo, nosso mestre e modelo para todo aquele que pretende a sua evolução ser baseada na humildade e no voluntarismo. Muita paz a todos e que assim seja. Obrigado.